Olá, começa agora mais um Sala de Estar. No programa de hoje eu converso com o juiz de direito Adalberto Narciso Romerding. O nosso bate-papo em instantes depois do intervalo. Quando nasce um brasileiro, nasce uma alma livre para escolher no que acreditar. A riqueza do nosso país tem que estar no respeito a toda e qualquer diversidade. Eu sou Arlindo Cruz, sou filho de Xangô, sou filho da Dona Araci, sou filho do samba, mas acima de tudo eu sou filho desse país. Porque quando nasce um brasileiro, independente do que escolheu acreditar, nasce um filho do Brasil. Diga não à intolerância religiosa. Acesse www.cultura.gov.br e apoie esta causa. Estamos de volta com o programa e hoje eu converso com o PhD em Direito pela Universidade de Alicante, na Espanha, seu Adalberto. Seja muito bem-vindo ao Sala de Estar. É um prazer poder recebê-lo aqui na Universidade de Cruz Alta. Obrigado, Luciana. A alegria é minha. Que bom. Para a gente começar esse nosso bate-papo, a gente falava antes, um pouquinho antes de começar a gravar, sobre os seus livros, né? O senhor me disse que já é autor de 10 livros, ou já passou dos 10? Deve estar passando. Está passando. Então eu queria começar esse nosso bate-papo lhe perguntando como é que surgiu esse gosto por escrever na sua vida? Sempre tive o gosto pela leitura, né? No momento em que eu me dirigi para a academia, para a universidade, que eu fui fazer um mestrado e depois o doutorado, essas coisas começaram a acontecer. E eu, na condição de professor, tive a oportunidade, então, de colocar muito daquilo que eu vinha ensinando na sala de aula, colocar nos livros aí para os alunos. Então, surgiu mais com essa ideia num sentido mais didático, de tornar mais didático, digamos assim, o aprendizado, né, dos alunos, enfim. E aí eu comecei a escrever. Começou a escrever e não parou mais. E não parei mais, e estou escrevendo. E gosto, né? Gosta. Eu acho que a gente aprende muito escrevendo, a gente aprende muito estudando, e para a minha profissão também como magistrado é muito importante. É importante. É importante. O senhor também é professor, né? Sou professor. Tá. Me diz uma coisa, como é que o senhor percebe essa questão da leitura e da escrita nos acadêmicos de hoje? A gente sabe que existe uma grande dificuldade em fazer com que os acadêmicos leiam, porque, na realidade, a tecnologia que tem fácil acesso hoje a todo mundo, acaba fazendo com que os estudantes, vamos dizer assim, entre aspas, acabem ficando um pouco preguiçosos. Né? Como é que o senhor visualiza essa questão? A internet está deixando um pouco preguiçosa a turma, né? Eu acho que nós estamos precisando de uma boa dose de leitura, nós estamos precisando de uma boa dose de ensino, educação, nós temos que melhorar. Do jeito que está, eu estou achando bem complicado. O pessoal não lê mais. Não lê. Operações básicas de matemática, por exemplo, o pessoal não sabe fazer. Não consegue fazer. Então, às vezes, na faculdade, nós temos que dar conta daquilo que não foi dado conta no ensino fundamental. Né? Esse quadro é muito complicado, a meu ver. Sim. E isso hoje em dia cada vez mais se agrava pelo próprio uso das tecnologias. Claro, né? claro, é mais fácil, né? É mais fácil, né? É mais fácil, você vai no Google, você faz uma pesquisa e imediatamente você tem uma resposta. É verdade. Só que isso não forma conhecimento, porque o conhecimento tem que ter uma base, tem que ter um fundamento, isso tem que ser sólido. No momento que você pesquisa no Google, dali 5 minutos, você já não sabe mais o que você pesquisou. Exatamente. E aquele interesse de buscar as informações, de ter a curiosidade de pesquisar, isso já não existe. Já não existe, porque é muito fácil, né? É muito fácil. E aí, com relação à leitura, a gente vê o próprio português, a gramática dos alunos tá terrível. Né? Então, falta essa base, os fundamentos sempre são importantes, né? E isso está faltando. O nosso ensino não é um ensino de qualidade. E a gente percebe também, fazendo essa relação entre a leitura e a escrita, né, a dificuldade que os alunos têm para se expressar e para escrever, né? Claro, se lessem mais e escrevessem mais, não iam ter dificuldades. Exatamente. É uma relação de causa e efeito. É verdade. Bem simples. Em um dos seus livros, que é Valores, Processos e Sentenças, o senhor fala sobre os valores e diz que aquele que nega os valores ou que deles tem uma concepção errada poderá falhar na vida e não conseguirá dar a ela o seu verdadeiro sentido. Na sua opinião, hoje, as pessoas estão
tendo menos valores, por exemplo, se a gente for comparar há 2, 3 décadas atrás, se a gente fizesse retrocesso, a gente percebe que os valores eram muito mais importantes na vida das pessoas. Hoje a gente percebe essa falta de valores. Dá para falar o que se atribui a isso? Será que é essa nova geração que vem vindo com falta de atenção, com uso em excesso de tecnologia? Se pode traçar um paralelo entre todas essas questões para se chegar a um denominador, por que isso vem acontecendo? Quando eu escrevi o Valores, Processo e Sentença, na verdade ele é a minha dissertação de mestrado que eu transformei em livro. Eu defendi ela em 2001 e aí só fui publicar em 2003 ou 2004. E o que eu... Na época, eu tinha uma concepção do direito a partir da ideia de valores de um filósofo chamado Johannes Hessing, era um filósofo neocantiano, e que trabalhava essa coisa da escala axiológica, de valores éticos, valores estéticos, valores lógicos, né? Sempre colocando os valores éticos acima. Hoje eu não trabalho mais com isso no direito, mas como a questão ela é direcionada para, digamos assim, para a nossa vida, eu continuo pensando que nós perdemos muito, digamos assim, não falo dos valores tradicionais, mas do próprio de valores como o respeito pelo outro, pela dignidade do outro, Sim. Né? Essa coisa do respeito pelo pai e mãe, né? E realmente, eu acho que nós passamos por uma crise nesse sentido. A tecnologia, se bem empregada, ela não tem problema nenhum com relação a isso. O problema é quando nós começamos a usar a frieza da tecnologia para negar tudo aquilo que a tradição nos coloca, que são esses respeitos pelo outro, o respeito pelo pai e a mãe, essa ideia de que a vida é um bem a ser preservado, que nós devemos gostar da gente, digamos assim, né? E a tecnologia, ao mesmo tempo que ela é boa, ela também traz coisas riscos, ruins. né? Nós vivemos na época do risco, da sociedade do risco, do medo líquido, as coisas são muito fugazes, então nós não conseguimos mais construir relações sólidas, por exemplo. Sim. Né? Por quê? Por causa da liquidez dessa modernidade líquida que o Bauman refere, né? É tudo muito fácil, então... as minhas amizades, eu posso ter 1000 amigos daqui a pouco no Facebook e não ter 5 amigos na minha vida real, na concretude, né? Sim. Então, eu acho que realmente nós vivemos uma crise nesse sentido, né? Agora, como é que nós vamos sair dessa? Eu acho que a gente tem que ir ensinando os nossos filhos, a família, queira ou não queira, continua sendo a base da sociedade, Sim. seja ela formada da maneira como for formada. Tá? Então, nós temos que investir na educação, nós temos que investir no amor aos nossos filhos, nós temos que investir no jovem, investir na política. Sim. Eu quarta-feira, dei uma palestra e me perguntaram qual é uma das saídas. Eu acho que uma das saídas é investir na política. Sim. Já que nós estamos vivendo esse momento conturbado, um momento de revolução, quer dizer, as coisas estão aí em uma efervescência. E eu acho que nós temos que aproveitar, digamos assim, o limão para fazer uma limonada disso. Né? Extrair o melhor que a gente pode, porque se tudo fosse bom e tudo se saísse bem, nós não teríamos como crescer. Eu acho que o momento de crescimento é o momento da crise. O momento da crise tem a ver com mudança, tem a ver digamos, com melhora, né? Então, eu acho que nós temos que aproveitar isso, né? Para crescermos. Me diz uma coisa... o senhor veio para Cruz Alta para participar de um encontro com os alunos do curso de Direito aqui da universidade. Esse grupo trabalha com pesquisas jurídicas no que se refere a direitos humanos, democracia e cidadania. Na sua opinião, proporcionar esse tipo de discussões com os alunos e trazer temas que são tão abrangentes e importantes para a nossa sociedade torna esses jovens, né, esses acadêmicos mais maduros e os prepara melhor para o mercado profissional? Como é que o senhor visualiza essa questão? Torna a função da academia, a função da universidade é propiciar esse tipo de encontro, né? Não que nós vamos conseguir, num congresso, num simpósio, mudar o mundo. Sim. Né? Mas é necessário trazer ideias novas, é necessário oxigenar, digamos assim, a
a cabeça dos alunos, porque quando vem alguém de fora, eu noto por mim, às vezes eu vou participar de uma banca numa outra universidade, eu conheço pessoas com quem eu não tenho contato e que me trazem, que me enriquecem, né? E isso é muito importante. Eu acho que esse contato, aerar, digamos assim, a nossa cabeça, isso é muito importante. E a academia tem um papel fundamental nisso aí. Tá? Sim. Nós não podemos esquecer que nós não somos uma ilha, né? Sim. E às vezes a gente se fecha na nossa ilha e esquece que o mundo aí fora é muito mais amplo do que Cruz Alta, do que Santa Rosa, né? Enfim, do que Santo Ângelo. Né? Esse grupo de estudos que tem aqui na universidade, ele proporciona discussões e reflexões que eu acho que trabalha bastante as questões de valores, as questões filosóficas também. A gente percebe que isso hoje no jovem não é nada presente, né? Mas força esse jovem a pensar. Né? Como é que o senhor visualiza essa questão? Porque, assim, o jovem, pela própria questão tecnológica, né, de não querer muito se prender a essas questões, mas isso, futuramente, para ele vai ser importante, né? Quando tiver que estar entrando no mercado de trabalho. Claro. Às vezes, o jovem ele não se dá conta, né? E ele quer uma resposta imediata para os problemas dele. Então, isso que nós falamos, a liquidez, né? E eu não penso assim. Inclusive, na minha época, a internet nem existia, né? Quando eu era guri. A internet vem do quê? De uns 18, 19, 20 anos para cá, pelo que eu me lembro, né? E a gente foi buscar construir conhecimento a partir dos livros, a partir de encontros, a partir de muito estudo, muita leitura, né? A partir do contato com as pessoas mais velhas, que eu acho fundamental, né? Nós não respeitamos os mais velhos no Brasil, é impressionante isso, né? No Japão, eles têm uma espécie de reverência pelos mais velhos. Aí olha a nação que é o Japão. Claro. Nós aqui, não parece que os mais velhos não têm nada a nos dizer, né? Quando na verdade, se a gente observar bem, é a eles que nós devemos, é essa tradição. Nós temos uma dívida com o passado. Sim. Aí nós temos, portanto, uma dívida com as pessoas mais velhas. Sim. Né? Sempre achei, quando era criança, sempre convivi muito com pessoas mais velhas e sempre observei muito, né? Eu tinha um amigo que dizia, ele era mais velho que eu, ele dizia: olha, eu só posso dar bons exemplos porque eu não posso mais dar maus exemplos. Sim. Aí eu acho que as pessoas mais velhas são importantes nesse sentido. Sim, e o conversar com as pessoas mais velhas nos traz muitas informações e eles nos passam muitas experiências, né? Muitas experiências. A gente até entende que os jovens muitas vezes não têm a paciência, acham que é mico, né? Eles falam muito hoje que tudo é mico. Eles acham que é mico conversar com os mais velhos. Mas, assim, esse amadurecimento que os mais velhos nos passam, quando a gente não presta atenção ao que eles falam, mais tarde, quando a gente passa por essa fase mais madura, a gente para e pensa: não, mas isso daqui que meu pai, que minha avó, que meu tio falou, isso realmente tem fundamento. Eu costumo dizer para os alunos, mas esse é um problema, não é? Eu acho que não é só do jovem de hoje também, isso transcende, isso já é passado mesmo, de geração para geração. Eu costumo dizer para os alunos que parece que a gente tem que sentir na pele as coisas para a gente poder se dar conta. Então, eu costumo brincar que o sentido só é sentido quando sentido. É verdade. Né? E, então, eu acho essas coisas. Mas pela observação, a gente pode se livrar, digamos, de muitas armadilhas. Exatamente. Né? Observando como é que alguém se forma na vida, como é que alguém conduz a sua vida, como é que deve conduzir a vida uma pessoa de princípios. E essas coisas eu acho que são importantes. Nós não perdemos isso aí. Sim. E eu acho que a tecnologia não vai conseguir tirar isso. Né? Sim. Eu andei dando uma pesquisada a seu respeito e vi que o senhor começou a trabalhar muito cedo. Sim. Com 14 anos, o senhor trabalhava no Banco do Brasil, né? Isso, foi menor estagiário no Banco do Brasil. Isso, depois o senhor entrou na faculdade com 16 e aí começou a sua carreira. Eu queria que o senhor me falasse se, na sua opinião, esse entrar no mercado de trabalho cedo, né, e buscar
já desde muito cedo essa responsabilidade, né, esse olhar diferenciado para um mercado de trabalho, isso torna o profissional melhor futuramente? Eu não me arrependi de nada, eu faria a mesma coisa de novo. Né? Eu acho que, claro, o pessoal fala do trabalho de criança e de adolescente, não vejo problema nisso. Claro, o trabalho escravo é uma coisa, agora claro. Como é que, na Idade Média, né? Como é que eram as corporações de ofício? Você entrava como um aprendiz, você desde pequeno, e você, quando veio, você se tornava um mestre. Claro. Né? E eu acho que isso é importante. Não vejo, você tem como conciliar estudo e trabalho, né? Sem que isso seja algo aviltante. Então, eu acho que no Brasil, na verdade, nós temos muita hipocrisia. Né? Nós temos muita hipocrisia. Por que os empreendimentos na Europa, por exemplo, vamos pegar uma bodega de vinhos lá, de família. O sujeito, a mesma família tem 300, 400 anos, e aquele menino que nasce, ele vai cuidar. A bodega do pai, ele vai ter filhos e o filho vai... E nós não temos essa... Não temos. Né? No Brasil, nós não temos isso. Claro, ser empresário no Brasil também é complicado. Um pouco mais difícil, né? Um pouco mais difícil, né? Sim. Mas eles têm, esses outros países têm isso. Então, eu acho que tem muita hipocrisia. Eu sou muito tranquilo em falar isso. Né? O problema no Brasil é que existem duas coisas. Uma é a ordem social espontânea e a ordem, digamos, artificialmente criada. A ordem artificialmente criada, por exemplo, as leis, os decretos, enfim, isso toma conta, né? Toma conta da ordem social espontânea. E liquida com a possibilidade, digamos assim, do livre mercado, de você crescer na vida, de você poder ter uma autonomia e dar um destino para a tua vida que independa do Estado. Então, acho que nós precisamos de uma boa dose de liberdade de mercado aqui no nosso país. Né? Hoje a gente vê uma questão bem complicada. Assim, em seguida eu converso com algumas psicólogas que trabalham na área de recrutamento e coaches, e a gente vê muito essa questão do jovem entrar muito inexperiente no mercado, né? E é bem essa questão que a gente estava falando. E esse jovem entra inexperiente, mas assim, ele faz a sua graduação sem buscar um amadurecimento no que se refere ao mercado profissional, claro, né? Claro. Ele fica naquele certo comodismo. A gente sabe que alguns buscam, mas a grande maioria não busca ou até às vezes não tem essa oportunidade. E isso mais tarde vai se refletir na carreira profissional. Vai se refletir. E às vezes, quando nas entrevistas de emprego... pergunto qual é a experiência e o sujeito não tem nenhuma experiência. Não tem nenhuma experiência. Quer dizer, querem com experiência, mas não dão a oportunidade para... Né? Sim. Então, eu acho que esse é um problema que nós temos aí. Isso aí, e na minha opinião, isso tem que mudar. Não é possível. Né? Sim. Não vejo... Qual é o problema de uma criança ou um adolescente com 13, 14 anos trabalhar? Qual é o problema? Tem que brincar? Claro que tem que brincar. É evidente que tem que brincar. Mas... quer dizer, daqui a pouco a vida... Bom, tem gente que não sai de casa, tem gente com 40, 50 anos que não saiu de casa. É verdade. Né? E aí? Bom, também nada contra, mas enfim... Sim. Fica na dependência dos pais daqui a pouco, né? Isso é muito cômodo. Sim, fica muito cômodo. Nós gostamos de comodismos, né? Mas se a gente não se desacomodar um pouco, a gente não cresce. Sim, isso é verdade. Nesse encontro que o senhor teve aqui com os alunos da universidade, o senhor falou sobre racionalidade das leis penais e legislação penal simbólica. Explica pra gente um pouquinho o que é tudo isso. Tá bem. A lei penal no Brasil, isso não é um problema do Brasil exclusivamente, mas no Brasil esse problema, digamos assim, ele se agiganta. Ela tem sido uma lei mais simbólica do que uma lei com possibilidade de concretização normativa. O que significa isso? Que as leis aqui no Brasil parece que elas são feitas como uma espécie de legislação álibi para dar uma satisfação para a sociedade, mas que se sabe que elas não vão resolver o problema, por exemplo, da criminalidade. Né? Então, as leis são feitas com um cunho populista, com um cunho eleitoreiro, com um cunho midiático. Né? Isso faz com que o legislador resolva, digamos assim, fazer uma lei aumentando penas para determinados delitos,
como é o caso da lei do desarmamento, como é criar delitos, como é o caso do feminicídio, quer dizer, para algo que já existe, que é o homicídio, que é um gênero, né? Para tratar, por exemplo, a Lei Maria da Penha, né? E joga tudo isso, na verdade, ao invés de fazer políticas públicas, né? Essas leis, elas acabam se utilizando do direito penal para tentar fazer ações afirmativas, fazer política, quando isso não é função do direito penal, e não é função, portanto, do judiciário. A Lei Maria da Penha é um desses exemplos, porque a Lei Maria da Penha ela não coibiu a violência contra a mulher. A Lei do Desarmamento não coibiu o uso da arma e os homicídios praticados com o uso de arma. Então, ou seja, não é um problema da política legislativa penal, isso é um problema de política pública. Enquanto nós não tivermos políticas públicas para coibir esse tipo de crime, esse tipo de conduta, nós não vamos conseguir resolver nada. Não é o judiciário, com uma lei feita com base na pressão da mídia, que vai resolver essas questões. Então, a legislação simbólica é isso, ela serve para encobrir algo que todo mundo sabe, que ela não vai ter eficácia. O Marcelo Neves é um jurista brasileiro que trabalha muito bem isso. Tem um livro chamado Constitucionalização Simbólica, e ele trabalha isso a partir da doutrina alemã, do Harald Kindermann, e aí ele cita algumas hipóteses, faz uma referência a algumas hipóteses de legislação simbólica. Dando exemplo, na Alemanha, por exemplo, que os peixes estavam contaminados por nematóides, esses peixes as pessoas que comiam os peixes começaram a ter problemas intestinais, né? E a solução foi o governo, imediatamente após uma reportagem da televisão, baixar um decreto proibindo o comércio daqueles peixes. O problema é o seguinte, o cidadão ficou numa sensação de segurança, o governo deu a entender que estava tudo sob controle, quando na verdade não estava. E você não tem como impedir isso. Isso é uma legislação simbólica, ou seja, em que o simbolismo da lei ele passa os efeitos instrumentais da lei, e que não resolve nada. E no Brasil nós estamos cheios de legislação simbólica, que nós sabemos que vai ser ineficaz, mas ainda nós continuamos apostando, e o legislador, em época de eleição, aufere votos dizendo, olha, eu elaborei tantos projetos de lei, agora, se essas leis tiveram uma eficácia social, ninguém sabe. Né? Ele se aproveita disso. Né? Infelizmente, é isso que acontece. Será que é possível a gente falar, senhor Adalberto, que essas políticas públicas ineficazes também perpassam pela qualidade dos políticos que o Brasil tem? Claro, isso Agora, por isso que eu acho que nós temos que investir na política. Né? Eu sou um pouco meio adepto do Platão. Aqui. O Platão era um cara que queria ensinar, né, os jovens, educar na política. Embora depois ele se contradisse quando ele combateu os sofistas, né, que também eram os professores da juventude na época. Mas eu acho que nós temos que investir em educação, política. Eu tenho uma ideia de que direito, por exemplo, tem que ser ensinado no colégio. Eu acho que direito tem que ser ensinado no colégio. Não é possível as pessoas não saberem como é que se compra um automóvel, como é que se vende ou compra um imóvel, uma casa, que tem que ter escritura pública, que tem que ter registro no cartório de registro. Não é possível alguém não saber os seus direitos como consumidor. Eu acho que isso falta. Por que você aposta tanto em física, química, matemática, algoritmo, logaritmo, química orgânica? Para que isso? Quer dizer, você tem que ter uma certa ideia disso, mas tem gente que não vai lidar com isso o resto da vida. Claro. Né? Então, por que não ensinar direito? Por que não investir no ensino da ética? Claro. Né? Essas coisas ninguém fala nisso. Né? Eu acho que está aí para quem quiser fazer um bom projeto de pesquisa, daqui a pouco elaborar um projeto de ensino do direito nas escolas. Né? Eu acho que essas são saídas para nós. Né? A política, a questão política, né? E cuidar com a ideologia. Sim. A ideologia é perigosa.
Falando nessa questão política, a gente vive um momento político tenso no nosso país. Muito. Né? Eu acho que a população, né, o povo cansou de tanta mentira, né? E, de certa forma, eu acho que está tentando resgatar valores que ele não vinha dando atenção antes, né? Vinha meio desleixado com essas questões. A gente vem atrás de escândalos desde o ano passado, né? E agora a gente chegou no ápice dessa situação complicada aqui no nosso país, com o pedido de impeachment e tal. Como é que o senhor visualiza essa questão do país hoje, no que se refere à política, e como é que o senhor percebe a visão do jovem nessa questão? Por exemplo, os acadêmicos de direito, né, hoje tem uma aula fantástica, podendo acompanhar todo esse processo. A gente tem um quadro, um telejornal aqui no canal, que tem um quadro chamado Visão Acadêmica, onde a gente coloca as percepções dos acadêmicos referente a esses assuntos. E muitos não sabem nem o que é o processo de impeachment. Né? Então, a gente percebe, assim, a falta de conhecimento sobre algumas questões, mas a gente percebe também que daqui a um tempo esse cidadão vai ter que se posicionar, porque vai ter que ir para uma urna, vai ter que votar e vai ter que se informar. Como é que o senhor visualiza essas questões? Eu em primeiro lugar, eu acho muito triste, nos meus 44 anos, já ter visto dois processos de impeachment. Eu achei isso agora, eu achei terrível esse processo. Infelizmente, nós tivemos que passar e estamos passando por ele. Mas, como eu disse, eu acho que é um momento para nós tentarmos produzir alguma coisa, construir alguma coisa em cima disso, né? Tirar um proveito em cima disso. Agora, uma crítica aqui, então, ao nosso Congresso. Acho que a política não pode ficar dependendo também do bom humor do deputado, ou se ele está votando lá pelo filho, pela mulher ou pelo cachorro, enfim. Ou se tem crime de responsabilidade e se deve votar sim, ou não se tem crime de responsabilidade e se deve votar não. Agora, o resto, o periférico, isso não interessa. E me parece que está faltando uma seriedade no nosso Congresso. Está faltando muita seriedade. E é essa seriedade que nós temos que resgatar e tentar construir na política. Sim. Não é postura de um deputado dizer que está votando lá pela mãe, ou pelo filho, pelo irmão. Virou quase um show da Xuxa, todo mundo mandando beijo e abraço. É um circo de horrores, que me perdoem, mas é um circo de horrores. Eu não tenho medo de falar isso aí, porque é o que é. As pessoas comentaram muito isso e que se sentiram envergonhadas. Envergonhadas, né? Com toda essa questão, né? Porque a postura de um homem público não pode ser essa. Não pode ser essa. É a mesma coisa que um juiz trazer nas suas decisões aspectos da sua moralidade, da minha moralidade. Eu não vou à missa aos domingos, enfim, e entendo que o réu é uma má pessoa porque não vai à missa aos domingos. Não pode. Não pode. Claro. Não pode. Então, assuntos periféricos, esses valores, é um problema de valores, né? Esses valores periféricos não podem entrar numa discussão política e de importância com um impeachment de uma presidente votada pelo povo, queira ou não queira, seja simpático ou não a presidente, ela recebeu 50 e poucos milhões de votos. Né? Então, a gente tem que cuidar muito disso aí. Agora, o que eu penso, se praticou mesmo crime de responsabilidade, isso tem que ser apurado. A corrupção tem que ser punida. Sim. Tá? Como disse o Collor uma vez, doa a quem doa, né? E acabou doendo nele. Sim. Né? E tem que ser apurado. Nós não podemos mais, no Brasil, fechar os olhos para isso aí, porque lá fora a nossa credibilidade ela é muito pouca. Eu vivi uma época na Espanha e eu notei isso. O Brasil não goza de credibilidade, não. Nós não somos sérios. Nós temos que mudar isso. Não é possível. E aí, 2 impeachment em 20 anos. Quer dizer, qual é... Tanto que essas agências internacionais, cada vez mais, elas jogam a gente para um nível mais baixo. Claro. Né? Então, nós temos que mudar isso aí. Não é possível. Né? Alguns dizem assim, né, que é um problema do... Não é um problema do povo, do jeito que é. Nós temos que... Essa cultura, isso tem que ser mudado. Sim. Né? Tem que ser mudado. Quer dizer,
Não é possível que nós não tenhamos um progresso civilizatório no Brasil. Não é possível que com todos os estudos que a gente faz, eu acho que o direito no Brasil, por exemplo, está num grande momento. Essas discussões, né, que estão aí digamos assim, na pauta do dia, o direito está envolvido diretamente com isso aí. E a gente tem uma produção do direito que pode até ser criticada, mas que não tinha, há alguns anos não tinha. E hoje isso está cada vez mais candente, essa produção do direito. E então nós temos que aproveitar esse momento aí, né? Do momento de crítica, o momento de esperança, né? E claro, e torcer para que daqui a 20 anos não tenhamos de novo de passar por um processo de impeachment. Situação dessa. Uma situação dessas. Né? Torcer para que não tenhamos a cada ano alguém querendo fazer uma nova Constituição. Isso é uma vergonha. Sim. Né? Acham que a solução é a cada ano vem alguém com uma ideia maravilhosa de querer fazer uma Assembleia Constituinte para fazer uma nova Constituição. Não, nós não precisamos disso. Tá? Eu costumo falar em sala de aula que o novo Código de Processo Civil, claro, tem algumas coisas muito boas, enfim, mas eu costumo questionar, será que é necessário um novo Código de Processo? Querem fazer um novo Código de Defesa do Consumidor, mas o nosso código é excelente, será que nós precisamos? Então, essa coisa, nós achamos que pela lei nós vamos resolver o problema do Brasil. E eu acho que não é por aí. Acho que pela educação nós conseguimos alguma coisa. Sim. Melhorar essas questões culturais que nos impedem de avançar. Claro, nos impedem de avançar. E aí a gente tem que se abrir para o mundo, né? O Brasil não é o mundo. É verdade. Eu costumo brincar também que o Brasil não é o Rio de Janeiro. No Rio, o pessoal lá fora acha que o Rio... Brasil é Rio de Janeiro. Que o Brasil é o Rio de Janeiro. O Brasil não é o Rio de Janeiro. Sim. Eles acham que é mulata e futebol e carnaval. Samba, futebol, carnaval. E aí quando olham... Por exemplo, uma mulher que nem você, acho que você não é brasileira, né? Porque tem os olhos azuis, o cabelo... Então, eles achavam que a minha esposa, ela não... Mas como assim é brasileira? Não, é brasileira, é alemã, do interior. Sim. Então, essas coisas, são estereótipos, e o estereótipo é sempre um problema. Sim. Então, se o Brasil é um carnaval, quer dizer, se a nossa política ela vira um carnaval, e é nisso que eles acabam acreditando. Mas é que se eles também têm essa visão, é que a gente permitiu e passou essa visão para eles. É que nós passamos isso. Então... Depois, quando descem aviões com alemães, holandeses e ingleses para fazer turismo sexual no Nordeste, com gurias de 13, 14 anos de idade, nós achamos, aí nós queremos crucificar os caras. Sim. Não, mas é essa imagem que nós vendemos. Exatamente. Então, a hipocrisia, ela graça pelo país. Né? É essa imagem. Então, nós temos que parar e fazer uma autoanálise aí. Né? Se tivesse um divã coletivo, colocar cada brasileiro... Sim. Tem muito que ser trabalhado, então. Tem muito que ser trabalhado. Tá certo, Sr. Adalberto. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Sala de Estar. Acho que foi bem importante a gente conversar sobre vários pontos, né, que eu acho que são importantes para a nossa comunidade, falar sobre política, sobre direitos humanos, sobre questões profissionais que também envolvem, né, futuros alunos aqui da universidade e alunos também de outras universidades. Eu acho que é sempre bom a gente poder passar as experiências da gente e contribuir com essas pessoas. Como eu disse, a alegria é toda minha, Luciana. Que bom. E agradeço, enfim, o convite aí. Para mim foi uma experiência muito, muito válida. Que bom. As portas do Sala de Estar estão abertas. Quando voltar para os Altos, por favor, nos procure para que a gente possa ter um outro bate-papo. Tá bem. Obrigada. O Sala de Estar de hoje vai ficando por aqui. Semana que vem eu volto. Tchau, tchau.